Como a fé em Deus pode te tornar mais forte mentalmente se há algo que constantemente nos testa na vida. É a adversidade. Todos, em algum momento, enfrentamos fases difíceis. Perdas, traições, fracassos, incertezas. E é aí que surge a grande pergunta: como continuar avançando? Algumas pessoas buscam apoio na motivação externa, na autoajuda ou em conselhos psicológicos, o que é válido. Mas existe algo mais profundo, algo mais poderoso que não só te dá força para prosseguir, mas que te transforma de dentro para fora: a fé em Deus. A fé não é apenas acreditar em um ser supremo, não é só ir à igreja ou ler a Bíblia de vez em quando. A fé é uma convicção tão forte que molda sua maneira de pensar, agir e enxergar a vida. É o que te permite caminhar no meio da tempestade sem perder a paz. É o que faz com que, mesmo quando tudo parece perdido, você continue confiando que Deus está no controle. Porque sejamos realistas, a vida não é fácil. Jesus mesmo disse, no capítulo 16 de João: no mundo tereis aflições, mas confiem, pois eu venci o mundo. Você percebeu? Ele não disse talvez você terá problemas, disse que terá. Porém deixou claro que, se confiarmos em Ele, sairemos vencedores. Hoje, quero falar sobre como a fé em Deus pode te tornar mais forte mentalmente. Sim, a fé é uma ferramenta espiritual, mas também é uma fortaleza mental. Não se trata apenas de esperar que Deus realize milagres sem que você mova um dedo. É aprender a pensar, agir e reagir de um modo que te torne invencível diante das dificuldades. Ao longo deste vídeo, vou te mostrar como a fé transforma a sua mente. Como ela te ajuda a superar o medo, a ansiedade e a incerteza. Vou explicar, passo a passo, como confiar em Deus te dá uma mentalidade de vitória. E por que quem tem fé de verdade jamais desiste? Porque a fé não é para os fracos. É para os valentes, para quem decide crer mesmo sem ver, para quem avança, mesmo com o caminho escuro. E quando você entende isso, quando vive realmente com fé, descobre que não há obstáculo capaz de te destruir. Então fique até o final, pois o que vou compartilhar pode mudar para sempre a sua forma de ver a vida. Parte 1: a fé em Deus como alicerce de uma mente inabalável. Veja, todos enfrentamos problemas na vida. Ninguém está livre disso. Você pode ser a pessoa mais preparada, mais inteligente ou mais forte fisicamente. Mas mais cedo ou mais tarde encontrará algo que te supera. Uma perda, uma traição, uma crise financeira. E aí muitos desabam, porque sua força mental não estava alicerçada em algo firme. É como Jesus explicou em Mateus 7, ao falar sobre os 2 tipos de fundação. Quem ouve a sua palavra e a prática é como o homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Veio a chuva, sopraram os ventos. O rio transbordou contra aquela casa, mas ela não caiu, pois estava alicerçada na rocha. Já quem ouve suas palavras, mas não as põe em prática, é como quem constrói sobre areia. Apenas chegam os problemas, e a casa desaba. Agora, repare no que é fundamental. Jesus não disse que quem constrói sobre a rocha não enfrentaria tempestades, nem que não haveria vento, chuva ou dificuldades. Ele disse que a casa não cairia. Ou seja, fé em Deus não significa que você não passará por provas. Significa que essas provas não te destruirão, pois você tem um alicerce firme. Pense um instante.
a maioria das pessoas baseia sua estabilidade emocional em coisas passageiras, dinheiro, sucesso, aprovação alheia, circunstâncias. E quando essas coisas falham, quando perdem o emprego, quando alguém os rejeita ou algo não sai como esperavam, eles desmoronam. Porque sua paz e fortaleza estavam sobre areia. Mas quando a sua fé está em Deus, e você realmente confia nele, algo em você muda. Você pode perder tudo, e ainda assim permanecer firme. Pode receber notícias ruins e não ruir. Pode estar em uma tempestade e ainda sentir paz, porque sua força não vem do que você tem, do que conquista, ou do que os outros pensam sobre você. Vem de saber que Deus está contigo. Veja a história de Jó, ele perdeu tudo, seus filhos, sua riqueza, sua saúde. E mesmo no seu pior momento, no ponto mais baixo, pôde dizer, o Senhor me deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Imagina ter uma fé assim? Uma fé tão forte que, mesmo quando sua vida desmorona, você continua confiando em Deus? É aí que muitos falham. Dizem ter fé, mas essa fé está condicionada a que tudo vá bem. Quando as coisas favorecem, confiam em Deus. Mas quando venha prova, começam a duvidar, reclamar, questionar tudo. E isso acontece porque sua vida nunca foi construída sobre a rocha. Então, a primeira chave para ter uma mente forte é alicerçar em Deus, não nas circunstâncias, não nas suas emoções, nem no que os outros dizem ou fazem, em Deus e em sua palavra. Porque quando você faz isso, sua paz e fortaleza deixam de depender do externo. E aconteça o que acontecer, você permanecerá firme. Parte 2. A fé te dá uma mentalidade de vitória, não de derrota. Aqui é onde muitos falham. Não é que não acreditem em Deus, não é que não orem ou leiam a Bíblia, mas que sua mentalidade continua sendo a de alguém derrotado. Continuam enxergando a vida com medo, com dúvidas, com aquele pensamento de e se eu não conseguir? E se der errado? E se Deus não me ajudar desta vez? E a verdade é que, se a sua mente está cheia de dúvidas, então sua fé não está funcionando como deveria. Veja o que está escrito em Romanos 12: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe? Não diz que Deus vai mudar sua vida sem que você faça nada. Diz que o problema é que muitos cristãos vivem com uma mentalidade de escravidão, quando deveriam viver com a mentalidade de filhos de Deus. Lembra da história do povo de Israel? Deus os tirou do Egito com sinais e milagres. Viram o mar vermelho se abrir, comeram maná que caiu do céu, seguiram a nuvem da glória, e mesmo assim, quando enfrentaram dificuldades, começaram a reclamar, a duvidar, a dizer que era melhor voltar ao Egito. Isso reflete exatamente o que acontece com muita gente hoje. Deus já os libertou, já os ajudou, já abriu portas. Mas quando surge uma nova prova, a mente deles ainda está presa no não posso, no isso é impossível, no vou fracassar. Ainda não renovaram o entendimento. Continuam pensando como escravos, quando Deus os chamou para ser conquistadores. Se você realmente quer ser forte mentalmente, precisa mudar a forma como pensa. A fé tem que te levar a enxergar a vida com a mentalidade certa, não com uma mentalidade de vamos ver no que dá, mas com a certeza de que Deus está no controle. Porque se você acredita em Ele, então não pode continuar agindo como alguém sem esperança. Davi, antes de enfrentar Golias, não disse: tomara que Deus me ajude.
Ele disse: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele também me livrará das mãos deste filisteu. Percebe a diferença? Ele não estava esperando ver se Deus o apoiaria. Ele tinha total certeza de que Deus já o havia apoiado. Isso é fé. Não é só pedir a Deus, é viver com a certeza de que Ele está com você. E quando você tem essa mentalidade, não existe problema que possa te quebrar. Porque você sabe que não caminha sozinho. Então, a segunda chave é esta: renove sua mente. Pare de pensar como alguém derrotado. Comece a se ver como Deus te vê. Não importa o que você enfrente. Lembre-se, o Deus que venceu a morte está contigo. Parte 3: A fé vence o medo e a ansiedade. Veja, um dos maiores inimigos da fortaleza mental é o medo. O medo paralisa. Faz você duvidar. Enche sua mente de ansiedade. E pior, te afasta daquilo que Deus tem para você. E a realidade é que todos nós, em algum momento, sentimos medo. Não importa o quão forte você seja, sempre existirão situações que trazem incerteza. O problema não é sentir medo. O problema é permitir que o medo te controle. Agora pense nisso. Quantas oportunidades você já perdeu por medo? Quantas vezes deixou de avançar porque achou que não era capaz? Quantas vezes duvidou do que Deus poderia fazer na sua vida, porque as circunstâncias pareciam impossíveis? É aqui que entra a fé. Fé não significa que você nunca vai sentir medo. Significa que o medo não vai dominar sua vida. Em 2 Timóteo 1, Deus nos dá uma verdade essencial. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Percebe o que ele está dizendo? Deus não nos deu medo. Isso não faz parte do que ele projetou para você. O que ele te deu foi poder, amor e domínio próprio. E quando você tem fé, o medo perde o poder sobre você. Porque você sabe que não está só. Sabe que não depende apenas de você, mas de Deus. E quando você acredita realmente nisso, o medo não tem escolha, ele tem que desaparecer. Veja o caso de Pedro. Quando ele caminhou sobre as águas, Jesus o chamou. E enquanto Pedro mantinha o olhar em Jesus, tudo ia bem. Mas no momento em que ele olhou para as ondas, no instante em que focou na tempestade ao invés de focar em Jesus, ele começou a afundar. E é isso que acontece conosco. Quando mantemos o foco em Deus, caminhamos em vitória. Mas quando colocamos o foco nos problemas, no medo, nas dificuldades, começamos a afundar. Por isso, uma mente forte não é aquela que nunca sente medo. É aquela que sabe o que fazer quando o medo aparece. E a resposta é simples: olhar para Deus. Quando você estiver ansioso, quando sentir que não consegue, quando o medo quiser te paralisar, lembre-se: Deus não te deu um espírito de covardia. Não deixe que o inimigo te faça pensar que você não pode, que não é suficiente, que não há saída. Porque se Deus está contigo, todo medo é uma mentira. Então, a terceira chave para ser forte mentalmente é esta: não permita que o medo governe sua vida. Encha-se de fé. Mantenha seu olhar em Deus. E continue avançando. Porque o medo só tem poder quando você permite. Parte 4: A fé transforma a ansiedade em paz e segurança. Aqui é onde muitos falham. Acreditam que ter fé significa que nunca vão sentir ansiedade, que nunca vão se preocupar, que estarão sempre em paz automaticamente. Mas não é assim. Fé não é uma varinha mágica que faz com que todos os seus problemas desapareçam. Fé é uma escolha diária.
Uma disciplina mental e espiritual que exige que você confie em Deus, mesmo quando não entende o que está acontecendo. A ansiedade, na essência, é o resultado de uma mente que se concentra mais nos problemas do que na presença de Deus. É o que acontece quando você olha para o futuro com medo, em vez de olhar com confiança. Quando se preocupa mais com o que pode dar errado do que em lembrar tudo o que Deus já fez na sua vida. Veja o que diz Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui tem algo fundamental. Não diz que você não enfrentará situações difíceis. Não diz que tudo será fácil na vida. Diz que, quando você apresenta suas preocupações a Deus, quando você para de carregar tudo sozinho e aprende a confiar, então a paz de Deus guardará seu coração e sua mente. E é isso que muita gente não entende. A paz não vem porque tudo está bem. A paz vem porque você confia que Deus está no controle. Pense nisso por um instante. Se você tivesse absoluta certeza de que Deus já resolveu seu problema, você continuaria preocupado? Continuaria ansioso? Claro que não. Porque a paz não depende de ver a solução, mas de confiar que Deus já tem a solução. Quando Jesus estava com os discípulos no barco, e a tempestade veio, eles entraram em pânico. Se desesperaram. Pensaram que iam morrer. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Olhe a diferença de mentalidade. Os discípulos viam a tempestade e pensavam que tudo estava perdido. Jesus via a tempestade e sabia que seu Pai estava no controle. Esse é o problema. Muita gente vive com a mentalidade dos discípulos, e não com a mentalidade de Jesus. Enfrentam problemas e entram em crise. Se desesperam, se enchem de medo. E em vez de confiar, em vez de lembrar que Deus está no barco com eles, agem como se Deus os tivesse abandonado. Mas uma mente forte, uma mente de fé, é aquela que aprende a ter paz no meio da tempestade. Não porque a tempestade desaparece de imediato, mas porque sabe quem está no barco. Eu sei que isso não é fácil. Não é algo que você decide uma vez e nunca mais sente ansiedade. É algo que precisa ser trabalhado constantemente. É uma batalha mental. Mas aqui está a chave. Cada vez que a ansiedade bater à sua porta, deixe que seja a fé quem a atenda. Quando você se sentir ansioso, quando começar a duvidar, treine sua mente para lembrar das promessas de Deus. Fale com o seu medo. Davi fazia isso o tempo todo nos Salmos. Ele falava com a própria alma, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É isso que você tem que fazer. Sempre que o medo quiser dominar, fale com ele. Deus está comigo. Ele está no controle. Ele foi fiel antes, e será fiel agora. Eu não vou deixar que a ansiedade governe minha vida, porque minha confiança está no Senhor. E aos poucos, com prática, com oração, com entrega, você vai começar a perceber algo incrível. A ansiedade vai perder o poder sobre você. Então, a quarta chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: aprenda a trocar a ansiedade pela paz. Não porque a vida é perfeita, mas porque Deus já está no controle. Parte 5: a fé te dá resiliência para seguir em frente quando tudo parece perdido. É aqui que se separam os que realmente têm fé dos que apenas dizem que acreditam.
Porque é fácil ter fé quando tudo está bem. Quando as coisas saem como você espera. Quando não há obstáculos. Mas o que acontece quando a vida te golpeia? Quando tudo parece desmoronar? É aí que sua fé é verdadeiramente testada. A vida é difícil. Não importa quanto você ore, quanto você creia em Deus. Em algum momento, você enfrentará provações que desafiarão tudo o que você acredita. Mas aqui está a diferença. A pessoa sem fé desiste. A pessoa com fé continua. Veja a história de José, na Bíblia. Deus lhe deu um sonho, um propósito grandioso. Mas antes que esse sonho se cumprisse, ele passou pelas piores circunstâncias que alguém poderia imaginar. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Foi acusado injustamente. Foi preso, mesmo sendo inocente. Se alguém tinha motivos para duvidar de Deus, para desistir, era ele. Mas, em vez de se encher de amargura, em vez de reclamar, em vez de pensar que Deus o havia abandonado, ele continuou confiando. E no fim, Deus o exaltou. Colocou-o num lugar de honra. Cumpriu cada promessa. Agora você precisa se perguntar: como eu reajo quando a vida não sai como eu espero? Se, quando algo dá errado, você desmorona. Se, a cada provação, você se enche de dúvidas e medo. Então sua fé precisa ser fortalecida. Porque a verdadeira fé é a que te dá resiliência. Para seguir em frente mesmo quando tudo parece estar contra. Veja o que diz Tiago 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Alegria nas provações? Parece contraditório, não é? Mas aí está o segredo. As provações não vêm para te destruir. Vêm para te fortalecer. Elas são o ginásio da fé. Cada obstáculo, cada dificuldade é uma oportunidade. Para crescer, confiar mais em Deus, desenvolver uma mentalidade inabalável. Pense assim. Se você nunca enfrenta resistência, nunca se fortalece. Um atleta não se torna forte sem treino. Um soldado não se torna valente sem batalhas. E um cristão não se torna firme sem provações. O problema é que muitos querem fé sem esforço. Querem fortaleza, mas sem passar pelo processo que a constrói. E a verdade é que a fé se constrói na luta. Na perseverança. Nos momentos em que tudo dentro de você grita para desistir. Mas você escolhe confiar em Deus mais uma vez. Por isso, a quinta chave para fortalecer sua mente com a fé é esta. Aprenda a ver as provações como oportunidades para crescer. E não como motivos para desistir. Se hoje você está passando por algo difícil, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, comece a perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? Porque cada provação é uma semente de bênção. E quando você entende isso, sua mentalidade muda. E em vez de se enfraquecer, cada dificuldade te torna mais forte. Parte 6. A fé te ajuda a tomar melhores decisões sem se deixar levar pelas emoções. Aqui é onde muitas pessoas erram. Vivem a vida reagindo, ao invés de agir com sabedoria. Deixam-se levar pelo que sentem no momento. Tomam decisões baseadas no medo, na raiva, na tristeza, na pressão. E depois acabam se arrependendo. Mas quando você vive pela fé, aprende a decidir com clareza, com propósito, e sem deixar que as emoções te dominem. A vida está cheia de momentos onde é preciso fazer escolhas. Às vezes, são decisões pequenas. Outras vezes, são enormes.
Qual carreira seguir? Devo me casar com esta pessoa? Aceito esse trabalho? Como devo responder a essa ofensa? E aqui está o problema. Se você se deixa levar pelas emoções do momento, é muito provável que tome más decisões. As emoções são traiçoeiras. O que hoje parece forte, amanhã pode mudar. Hoje você pode estar motivado, e amanhã sem vontade de fazer nada. Hoje pode estar com raiva e dizer algo que vai se arrepender depois. Hoje pode estar ansioso e tomar uma decisão precipitada que vai te afetar por anos. Por isso, Deus nos chama a caminhar pela fé e não pela vista. 2 Coríntios 5 diz, porque andamos por fé e não por vista. O que isso significa? Significa que não tomamos decisões apenas com base no que sentimos ou vemos no momento, mas com base no que Deus já falou e no que sabemos ser o certo. Pense um pouco. Se todos na Bíblia tivessem decidido baseados em suas emoções, muita coisa teria dado errado. Moisés, quando Deus o chamou, estava com medo, se sentia incapaz. Se ele tivesse tomado a decisão baseado nesse medo, jamais teria libertado o povo de Israel. Davi, diante de Golias, poderia ter sentido insegurança. Se tivesse agido com base nessa insegurança, nunca teria vencido a batalha. Mas eles não se deixaram guiar pelas emoções. Se deixaram guiar pela fé. E isso fez toda a diferença. Aqui vai algo importante. Ter fé não significa ignorar suas emoções. Deus te deu emoções por um motivo. Mas a chave é entender que emoções não devem dirigir a sua vida. Elas podem estar no carro, mas não devem segurar o volante. Quando você vive pela fé, aprende a se perguntar antes de decidir. Estou decidindo com medo ou com confiança em Deus? Estou agindo com raiva ou com sabedoria? Estou escolhendo este caminho porque é o certo, ou porque é o mais fácil? E quando você começa a filtrar suas decisões pela fé e não pelas emoções, sua vida muda. Você deixa de reagir impulsivamente. Para de viver pulando de arrependimento em arrependimento. Começa a se mover com propósito, com paz, com segurança. Provérbios 3 é claro. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Se você realmente quer ser forte mentalmente, precisa aprender a confiar mais em Deus do que nos seus sentimentos. Precisa aprender a esperar em Ele, a pedir direção, a não tomar decisões precipitadas só porque algo parece urgente. Por isso, a sexta chave para fortalecer sua mente com fé é esta: aprenda a decidir com fé e não com emoções passageiras. Porque quando você toma decisões baseadas na fé e na direção de Deus, você pode seguir sem medo, sabendo que está andando no caminho certo. Parte 7. A fé te dá paciência e te ensina a confiar no tempo de Deus. Aqui é onde muita gente se desespera. Querem respostas rápidas, soluções imediatas, bênçãos instantâneas. Querem que Deus atue no seu ritmo, no seu calendário, conforme seus próprios planos. Mas a fé não funciona assim. Fé exige paciência. E não qualquer paciência. A paciência de confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Mesmo quando você não entende nada no momento. Vivemos numa época de instantaneidade. Queremos comida rápida, respostas rápidas, sucesso sem esforço. E quando as coisas não acontecem no tempo que esperamos, entramos em pânico. Começamos a duvidar. Ficamos ansiosos.
Mas Deus não trabalha segundo o nosso relógio. Ele tem o seu próprio tempo. E o tempo de Deus é perfeito. Veja o que diz Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não diz que tudo vai acontecer quando você quiser. Diz que tudo tem o seu tempo certo. E é aqui que a fé entra em ação. Fé é o que te permite esperar sem ansiedade. Confiar sem se desesperar. Seguir em frente sem desistir. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. Pense em Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Mas sabe quanto tempo ele teve que esperar para ver essa promessa cumprida? 25 anos. Você consegue imaginar? Esperar 25 anos por algo que Deus te prometeu? Hoje em dia, se oramos por algo e não vemos resposta em 2 semanas, já achamos que Deus não nos ouviu. Mas Abraão continuou acreditando. Continuou confiando. E no final, viu a promessa se cumprir. A paciência é uma das maiores provas da fé. Porque é fácil confiar em Deus quando tudo acontece rápido. Quando os resultados são imediatos. Mas quando passam meses, anos, e nada muda, aí sim sua fé está sendo testada. E é aí que muitos falham. Porque na pressa e na ansiedade, acabam perdendo a confiança em Deus. E, nesse desespero, tomam atalhos, fazem as coisas do seu jeito, ao invés de esperar no tempo de Deus. Veja o caso de Saul. Deus havia dito que ele deveria esperar Samuel para oferecer o sacrifício antes da batalha. Mas Saul se impacientou. O povo estava começando a se agitar, ele sentiu a pressão. E em vez de esperar pelo tempo de Deus, decidiu fazer o sacrifício ele mesmo. E isso lhe custou o reinado. Quantas vezes fazemos o mesmo? Deus nos diz espere, mas nos desesperamos. Tomamos decisões apressadas que nos levam por caminhos que não eram os que Deus tinha preparado para nós. Por isso, se você quer realmente ser forte mentalmente, precisa aprender a confiar no tempo de Deus. Não apresse as coisas. Não se desespere por não ver respostas imediatas. Isaías 40 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não significa ficar parado, de braços cruzados. Significa seguir em frente com confiança, com a certeza de que Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Então, a 7ª chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: aprenda a confiar no tempo de Deus. Não se desespere. Não pegue atalhos. Não perca a paz. Porque quando você confia no tempo dele, vive com tranquilidade, sabendo que aquilo que Deus prometeu, ele cumprirá. Parte 8. A fé te dá identidade e te liberta da opinião dos outros. Aqui é onde muitos se enredam. Passam a vida preocupados com o que os outros pensam, tentando agradar, tentando se encaixar, buscando validação em pessoas que nem sequer sabem quem elas realmente são. E quando você baseia seu valor na opinião dos outros, se torna vulnerável. Se te elogiam, você se sente bem. Se te criticam, você desaba. Se te rejeitam, você se deprime. Mas quando sua identidade está firmemente baseada em Deus, nada disso te abala. A fé te faz entender quem você é. E quando você realmente sabe quem é em Deus, a opinião dos outros perde poder sobre você. Veja o que diz Gálatas 1. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens,
ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Isso é poderoso. Paulo entendeu algo essencial. Não dá para viver para Deus e para agradar as pessoas ao mesmo tempo. Se o seu objetivo é ser aceito por todos, mais cedo ou mais tarde você vai comprometer sua fé, seus valores, seu propósito. E a verdade é esta: as pessoas sempre vão falar. Não importa o que você faça. Se fizer algo bom, vão criticar sua intenção. Se fracassar, dirão que você nunca deveria ter tentado. Se seguir a Deus, alguns vão te chamar de fanático. Se afastar, outros dirão que você é fraco. As pessoas nunca estarão totalmente satisfeitas com você. Mas Deus estará. Quando você tem fé, entende que o seu valor não está no que os outros dizem, mas no que Deus já declarou sobre você. E o que Deus diz? Que você é filho dele, que foi criado com um propósito, que você não precisa da aprovação deste mundo, porque já tem o amor e o respaldo dele. Veja o exemplo de Jesus. Ele sabia quem era. Não buscava aprovação. Não mudava sua mensagem para agradar as multidões. Não se abalava quando o criticavam, rejeitavam ou falavam mal. Porque sua identidade não estava no que os outros diziam, mas no que o Pai dizia. E é isso que você precisa fazer. Se quer realmente ser forte mentalmente, precisa parar de viver em função da validação dos outros. Você não pode deixar que suas inseguranças definam seu valor. Não pode viver para impressionar, para agradar, para se encaixar nas expectativas alheias. Porque se fizer isso, sempre será prisioneiro da aprovação dos outros. Mas quando você vive pela fé, entende que a única voz que realmente importa é a de Deus. E quando você sabe disso, anda com segurança, sem medo da rejeição, sem precisar se encaixar, sem sentir que tem que provar nada a ninguém. A oitava chave para fortalecer sua mente com fé é esta: pare de buscar validação nas pessoas e comece a viver segundo o que Deus diz sobre você. Quando faz isso, experimenta uma liberdade incrível. As críticas não te atingem mais. Você para de se preocupar em agradar a todos. Você se liberta da necessidade de aprovação. Simplesmente vive para Deus. E isso te dá uma segurança que ninguém pode tirar. Parte 9: a fé te dá coragem para enfrentar o que você teme. Aqui é onde muitas pessoas ficam paradas. Sabem que precisam avançar. Sabem que Deus já chamou para algo. Mas o medo as detém. Medo do fracasso. Medo do desconhecido. Medo da rejeição. Medo de não serem suficientes. E assim, o tempo passa. Os anos passam. E continuam no mesmo lugar. Porque nunca tiveram coragem de dar o passo. Mas quando você tem fé, o medo não dita mais sua vida. Não significa que você nunca vai sentir medo. Significa que o medo não terá mais o poder de te paralisar. Veja o que Deus disse a Josué, quando ele estava prestes a entrar na terra prometida. Moisés havia morrido, e agora toda a responsabilidade estava sobre Josué. Humanamente falando, era lógico sentir medo. Mas Deus não disse: se você sentir medo, tudo bem, fique tranquilo. Não. Deus deu um comando claro: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Perceba o que Deus diz. Ele não promete que tudo será fácil.
Ele não diz que não haverá obstáculos. Ele diz: seja corajoso. Não tenha medo. Eu estarei contigo. A coragem não é a ausência de medo. É a decisão de avançar, mesmo com medo, confiando que Deus vai à sua frente. Veja a história de Davi e Golias. Todo o exército de Israel estava paralisado pelo medo. Ninguém ousava enfrentar Golias. Ele era grande demais, forte demais. Mas Davi tinha uma mentalidade diferente. Ele não enxergou o tamanho do gigante, ele enxergou o tamanho do seu Deus. E isso mudou tudo. Quando você tem fé, para de ver os problemas como gigantes impossíveis de vencer. Em vez de focar na dificuldade da situação, você começa a focar no poder de Deus. E aqui está o ponto. A coragem não vem de confiar em você mesmo. Vem de confiar em Deus. Se você tentar enfrentar seus medos com sua própria força, mais cedo ou mais tarde vai se esgotar. Mas quando enfrenta tudo com a certeza de que Deus está contigo, o medo perde o poder sobre sua vida. Isaías 41 nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo não é só uma frase bonita. É uma realidade. Se Deus está com você, não há motivo para viver com medo. O problema é que muita gente deixa o medo ter a última palavra. Querem iniciar algo novo, mas o medo do fracasso paralisa. Querem falar de Deus para alguém, mas o medo da rejeição bloqueia. Querem tomar decisões importantes, mas o medo de errar as mantém presas. Mas se você vive assim, o medo sempre será o seu senhor. Por isso, a nona chave para fortalecer sua mente com fé é esta: decida ser corajoso. Não porque você não sente medo, mas porque você confia que Deus vai à sua frente. Não espere o medo desaparecer para agir. O medo some quando você dá o passo de fé. E quando você aprende a viver assim, descobre que a maioria dos seus medos não eram tão grandes quanto pareciam. Parte 10. A fé te dá paz no meio do caos. É aqui que sua fortaleza mental é realmente testada. Não nos dias bons. Não quando tudo está em ordem. Mas quando a vida te sacode. E tudo parece estar desmoronando. Porque é fácil ter paz quando não há problemas. Quando tudo está sob controle. Quando nada te preocupa. Mas e quando tudo se complica? Você ainda tem paz? Ou entra em pânico? Veja o que Jesus disse em João 14. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Repare, Jesus não prometeu que nunca enfrentaríamos problemas. Ele prometeu que, mesmo em meio aos problemas, poderíamos ter paz. E aqui muitos se enganam. Acham que a paz vem quando os problemas desaparecem. Pensam: eu vou ficar tranquilo quando tiver mais dinheiro. Quando minha situação melhorar. Quando tudo estiver em ordem. Mas a paz de Deus não funciona assim. Se a sua paz depende das circunstâncias, então você nunca terá paz verdadeira. Porque sempre haverá algo que pode dar errado. Sempre haverá desafios. Sempre haverá incertezas. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas. Vem da presença de Deus. Veja a história de Daniel na cova dos leões. Humanamente, qualquer um estaria em pânico. Rodeado por feras famintas, sem saída. Mas Daniel não perdeu a calma. Não gritou. Não correu. Não se desesperou. Por quê?
Porque sua confiança não estava na lógica. Estava em Deus. Quando você tem fé, aprende a descansar em Deus, mesmo quando não entende o que está acontecendo. E isso é essencial, porque a ansiedade e o estresse surgem quando tentamos controlar aquilo que não podemos controlar. Nos preocupamos com o futuro, com o que vai acontecer, com como certas situações serão resolvidas. E nesse afã, nos esquecemos de que Deus já tem tudo sob controle. Filipenses 4 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja a promessa. A paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. Não diz que tudo será resolvido imediatamente. Não diz que você nunca mais terá problemas. Diz que, se você confiar em Deus e entregar a Ele suas preocupações, Ele te dará paz, mesmo que o problema ainda não tenha se resolvido. E aqui está o segredo. A paz de Deus excede todo entendimento. Ou seja, é uma paz que não faz sentido para o mundo. É aquela paz que você sente quando todos ao redor estão preocupados. A paz que te permite dormir tranquilo enquanto os outros estão em pânico. A paz que te mantém firme enquanto outros desmoronam. E essa paz só vem pela fé. Muita gente tenta encontrar paz em coisas externas. Dinheiro, estabilidade, relacionamentos, sucesso. Mas tudo isso pode mudar num instante. A única paz que permanece é a que vem de Deus. Por isso, a 10ª chave para fortalecer sua mente com fé é esta: aprenda a descansar em Deus. E deixe que a paz dele governe o seu coração. Quando você faz isso, vive de forma diferente. Já não se altera com qualquer coisa. Já não se preocupa com o que não pode controlar. Já não permite que o estresse roube sua tranquilidade. Simplesmente confia que Deus está no controle. E segue em frente. Parte 11. A fé te dá capacidade de se levantar depois de uma queda. Aqui é onde muitas pessoas ficam estagnadas. Não porque não tenham fé. Não porque não tenham talento. Não porque não tenham oportunidades. Mas porque caíram antes. E acreditam que não há mais volta. Cometeram erros. Tomaram decisões ruins. Caíram no pecado. Perderam algo importante. E, na mente delas, sentem que já não têm esperança. Mas é aqui que entra a fé. A fé não é só para os momentos bons. A fé é para os momentos em que tudo parece ter acabado. Para quando você sente que não há saída. Para quando você acha que Deus já não pode te restaurar. Veja o que diz Provérbios 24. Porque 7 vezes cai o justo, e se levanta. Mas os ímpios tropeçam no mal. Preste atenção. Não diz que o justo nunca cai. Diz que ele cai 7 vezes, mas se levanta. Isso significa que até mesmo pessoas que buscam a Deus podem tropeçar. Podem errar, podem falhar. Mas a diferença entre quem tem fé e quem não tem é que quem tem fé, se levanta. Veja a vida de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Andou com ele, viu milagres, aprendeu diretamente do Mestre. Mas na hora mais crítica, negou Jesus 3 vezes. Imagine como ele se sentiu. Certamente pensou que tudo estava perdido, que havia arruinado seu propósito, que não havia mais conserto. Mas Jesus não o rejeitou. Pelo contrário, depois de ressuscitar,
Jesus foi atrás dele. Não só o perdoou, mas o restaurou e o colocou como líder da igreja. Essa é a graça de Deus. Às vezes erramos. Às vezes falhamos. Às vezes escolhemos o caminho errado. Mas isso não significa que Deus terminou com você. O problema é que muitos ficam presos na culpa. Em vez de se levantarem, em vez de aceitarem o perdão de Deus, ficam se punindo, se dizendo que não são dignos, que não têm mais chance, que Deus não pode mais usá-los. Mas a fé não é só acreditar em Deus. É acreditar no que Deus diz. E se Ele diz que te perdoa, se Ele diz que é restauração, então você não precisa continuar vivendo em condenação. Veja o que diz Miqueias 7. Ó minha inimiga, não te alegres contra mim. Ainda que eu tenha caído, me levantarei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Percebe? Ainda que eu tenha caído, me levantarei. Essa é a atitude de alguém com fé. Por isso, a 11ª chave para fortalecer sua mente com fé é esta. Quando cair, levante-se com a certeza de que Deus ainda tem planos para você. Não importa quantas vezes você tenha errado. Não importa quão grave tenha sido o seu pecado. Se você voltar a Deus com um coração sincero, Ele sempre estará pronto para te restaurar.